Prezado Monsenhor Mateus, irmãos e irmãs, que também nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio. A palavra de Deus hoje é muito direta e muito clara para a nossa vida. Por que a palavra de Deus é muito direta e muito clara? Se você quiser que uma árvore se torne mais forte, ela precisa ser podada, ela precisa ser cuidada. A nossa vida também é assim. Quando Deus nos poda, é simplesmente para nos fazer mais forte, mais frutuoso. Se você pegar uma árvore de uma fruta, quanto mais você cuida dela, quanto mais você poda, mais fruta e mais saudável é o fruto que ela oferece. A vida cristã também é assim. Às vezes as correções que Deus nos faz é exatamente para que a gente possa produzir mais frutos, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus hoje é uma palavra que nos poda, é uma palavra que nós devemos refletir para que a gente entenda o nosso limite, porque a palavra ao mesmo tempo diz que nós temos liberdade, mas uma liberdade mal usada, ela pode ser destruidora. Uma palavra, uma vida com liberdade, mas se ela não souber o seu limite, se ela não souber até onde ela pode ir, se ela não souber viver bem essa liberdade, ela pode usar dessa liberdade e se tornar escravo da própria liberdade, pelas atitudes da liberdade. O que eu estou querendo dizer com isso? A palavra hoje, desde a primeira leitura, quanto à segunda leitura, São Tiago vai dizer assim: de onde vêm as contendas? De onde vêm as brigas? De onde vêm as discussões? De onde vêm as inimizades? De onde que vem isso tudo? Vem de dentro de cada um de nós. Ele é claro ao dizer que as brigas, as discussões, as contendas, as inimizades não vêm de outro lugar a não ser do coração do homem, não ser do interior do homem. Por isso que São Tiago também vai dizer: buscai a sabedoria, vem a sabedoria do alto para conduzir o que? Os nossos temperamentos, as nossas emoções, o nosso achismo de achar que eu tenho o direito de falar da vida de alguém, de criticar alguém, de caluniar alguém, de defamar a vida de alguém. São Tiago é muito claro ao dizer para nós que todas essas contendas surgem do coração do homem, e é por isso que nós precisamos viver o que? Sob a luz do Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, porque se nós deixarmos as nossas emoções falarem mais alto do que cada um de nós, nós vamos pagar um alto preço por ela. O que eu vou dizer aqui talvez seja muito duro, mas é uma verdade. A palavra diabo significa diabolos, que significa divisor. Todas as vezes que uma pessoa se torna divisor na vida do outro, todas as vezes que ela gera contenda na vida do outro, discórdia na vida do outro, ela é um instrumento do mal, ela é um instrumento do demônio. Isso é bíblico, não é palavra minha. Por isso que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós julgamos ter liberdade. Eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Você pode fazer o que você bem entender, mas esteja preparado também para as consequências. Você tem a liberdade de fazer a escolha que você quiser, de gerar discórdia, inimizade, brigas, discussões. Pode ter essa liberdade, mas tem que estar firme para aguentar as consequências de todas elas. Por isso que a palavra de Deus hoje é clara, é para nos corrigir, é para nos chamar a atenção, para nos exortar, porque uma vez que eu me torno um instrumento do mal na vida de alguém, para gerar o sofrimento, para gerar uma discórdia, para gerar uma inimizade, para fazer uma calúnia, eu vou colher tudo o que eu estou plantando. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos e nada mais. Por isso que nós devemos ter um autocontrole da nossa própria vida, principalmente da nossa própria língua, principalmente dos nossos maus pensamentos, onde nós acusamos, onde nós falamos tantas coisas, e a gente tem vivido nesse tempo, um tempo de tanta discórdia, um tempo de tantas discussões, onde irmãos vão ficar inimigos, onde famílias vão se dividir, onde marido e esposa vão ficar brigados, onde primos que foram criados juntos vão se tornar inimigos. Por conta de quê?
por conta de palavras indevidas, por conta de acusações indevidas, por conta de brigas, descontendas, de divisões, de discórdias, tomado pelas nossas emoções, tomado pelas nossas raivas, tomada por uma liberdade vivida de forma indevida. Isso não é postura, isso não é vida cristã. Muito pelo contrário, o que a palavra de Deus hoje nos conduz a viver e nos leva a viver é sob a graça de Deus, sob a luz do Espírito Santo. Como diz a primeira leitura de hoje no livro da sabedoria, nós devemos causar, entenda bem o que eu vou dizer, mal-estar por onde nós passarmos. Os justos causam mal-estar, os justos nem sempre eles são bem vistos, sabe por quê? Porque quem vive a verdade, quem procura viver a verdade, ele incomoda quem vive na mentira. Quem vive sob a luz de Deus, ele incomoda quem vive na escuridão, quem vive nas trevas. Nós não podemos ser o ímpio da primeira leitura, mas devemos ser o justo da primeira leitura, porque o ímpio diz assim: a vida dele me incomoda. É a primeira leitura. Ele olha para a vida de um justo e diz para ele: essa vida me incomoda, essa vida me atrapalha. Por que essa vida atrapalha? Aonde você chegar com a verdade, você vai incomodar a mentira. Aonde você chegar iluminando a vida de alguém, alguém que está numa vida de pecado, alguém que está afastado de Deus, alguém que quer uma vida errada, alguém que não quer saber de nada, nem de igreja, nem de família, de nada, se você chegar a falar para ela, a sua palavra vai incomodar essa pessoa. A sua palavra não vai causar um bem-estar na vida dessa pessoa, sabe por quê? Porque ela quer o caminho da escuridão, ela quer o caminho das trevas, ela não quer o caminho da luz. Mas não deixe de falar por conta disso, ilumine a vida dessa pessoa, seja um mensageiro de Deus na vida dessa pessoa, seja uma palavra de libertação na vida dessa pessoa, esse tipo de cristão que é agradável a Deus. Aquele que se comporta para viver conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Agora, quando nós nos colocamos como instrumento de discórdias, de contendas, de brigas, de discussões, como diz São Tiago hoje na segunda leitura, nós somos um instrumento do mal. A verdade é essa. E aonde tem brigas, discussões, contendas, seja qual for o lugar, seja numa família, seja no local de emprego, seja dentro da própria igreja, aonde tem briga, discussões, ciúmes, invejas, partidos, tudo que diz a própria palavra, aonde reina isso, Deus não está reinando, seja até mesmo dentro da própria igreja, seja até mesmo dentro dos movimentos, seja até mesmo dentro das pastorais, seja dentro dos grupos, se tiver discórdia, Deus não está reinando, porque Deus não divide, Deus une. Talvez ali as emoções das pessoas, talvez a vaidade está falando mais alto, talvez o ciúme está falando mais alto, talvez a inveja está falando mais alto, e Deus está ficando de lado, Deus está ficando em segundo plano, porque sou eu que tenho que aparecer, sou eu que tenho que ser o melhor, sou eu que tenho que ser reconhecido pelas pessoas, porque os discípulos quiseram isso. O Evangelho de hoje nos fala isso. O que os discípulos estavam discutindo? Quem é o maior? Quem é o maior? E Jesus vai e faz uma correção para eles. Ou seja, eles estavam ali ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, mas a preocupação deles era entre eles saber quem era o maior. E Jesus falou assim: aquele que se acha o maior é o menor de todos. Aquele que se sente o bonzão, esse é o pior de todos. Aquele que se sente superior aos outros, esse é o pior. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo. Sabe por quê? Porque muitas coisas que nós queremos para nós, muitas coisas que o ser humano quer para ele, nada disso entra no céu. Não entra título no céu, não entra reconhecimento no céu, não entra fama no céu, nada disso entra no céu. O que entra no céu é o cristão que tem as mãos puras e o coração limpo, diz o Salmo 23. Quem tem as mãos puras e o coração limpo. E aí a gente vai
e vive aquilo que nós começamos hoje, essa Santa Missa. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, né? E perguntou-me no meio de sorriso o que é preciso para ser feliz. O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorriu. Falar como Jesus falou. Ou seja, apenas imitar o Cristo, nada mais. Apenas imitar o Cristo. Mas quando eu quero fazer do meu jeito e não do jeito de Deus, aí eu posso correr o risco de ser um divisor na vida do outro, onde eu posso gerar discórdia na vida do outro, onde eu posso gerar contendas na vida do outro. E quando eu me torno tudo isso, eu sou um instrumento do mal. Isso a gente tem que ter consciência. Isso nós devemos ter consciência. Todas as vezes que aquilo que eu falo ou faço causa um sofrimento na vida de alguém, pode esperar, a vida vai te devolver. A vida vai te devolver, de uma forma ou de outra. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 anos, 5 anos, a vida vai nos devolver. Isso é a lei natural. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Planta respeito, planta o amor, planta a igualdade, planta o carinho na vida dos outros, porque é isso. Semana eu ouvi uma pessoa dizer, estava conversando com ela, é um termo tão simples e tão comum e tão conhecido. Ela virou para mim e falou assim: Diácono, ela se colocou a fazer alguma coisa para mim. Eu disse: não precisa fazer isso não, porque isso daí vai te dar trabalho. Então, ela virou para mim e falou assim: gentileza gera gentileza. E é exatamente isso. Gentileza gera gentileza. Briga gera briga. Discórdia gera discórdia. Inimizade gera inimizade. Gentileza gera gentileza. Amor gera amor. O que é que você quer para a sua vida? O que você quer, então planta, porque você vai colher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.